Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nessa aula a gente vai ver o que acontece com as medidas dos ângulos de duas retas concorrentes. Vamos começar relembrando alguns conceitos importantes para essa aula. Primeiramente, posições relativas de duas retas. Então, duas retas podem estar no plano da seguinte forma: ó. A reta AB e a reta EB, perceba que elas só têm apenas um ponto em comum, certo? Nesse caso, a gente chama elas de retas concorrentes. Elas concorrem, elas se cruzam no ponto B. E a notação é reta AB, reta que contém o ponto A e B, ela é concorrente à reta EB. Um outro caso é quando as retas não têm nenhum ponto em comum no plano. Então, elas são chamadas de retas paralelas. E a notação é: a reta AB é paralela à reta EC. E por último, retas coincidentes. Então, nesse caso aqui, ó, temos uma reta e três dos pontos dessa reta estão marcados aqui: o ponto A, ponto B e ponto C. E a gente pode formar várias nomenclaturas para o nome dessa reta, né? A reta AC e a reta CB, na verdade, elas representam a mesma reta, então elas são coincidentes. Outra coisa importante para a gente lembrar para essa aula são os ângulos adjacentes. Ó. Então, esse é um exemplinho de ângulos adjacentes. Ó. O ângulo CAB é adjacente ao ângulo CAD. Então, ângulos adjacentes são ângulos que têm em comum o vértice e um dos lados, mas as regiões internas de cada ângulo não têm um ponto em comum, que é o que está mostrando aqui na figura. Ó. Esses dois ângulos, eles têm só um lado em comum e o vértice em comum, mais nada em comum. Então, eles são ângulos adjacentes. E as duas últimas coisas para a gente relembrar são os ângulos complementares e os ângulos suplementares. Então, esse daqui é um exemplo de ângulos complementares. Dois ângulos são complementares quando a soma das suas medidas é 90 graus. Então, perceba que aqui o ângulo azulzinho e o ângulo vermelhinho, juntos eles formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Um exemplinho seria, por exemplo, um ângulo de 30 e um ângulo de 60. Os dois juntos formam 90 graus. E para ângulos suplementares, dois ângulos são suplementares quando a soma das suas medidas é igual a 180 graus, que é como nesse caso aqui, ó, os dois ângulos juntos formam um ângulo raso, né, o ângulo de 180. Por exemplo, um ângulo de 50 seria o ângulo azulzinho e o vermelho de 130. Perceba que juntos eles formam 180 graus. Vamos para a parte mais importante da aula de hoje, então, ó, ângulos de duas retas concorrentes. Então, nessa figura a gente tem duas retas concorrentes, a reta AB e a reta CD, e elas são concorrentes no ponto E, que é a intersecção entre elas, que é o único ponto em comum. Bom, e ao traçar duas retas concorrentes, formam-se quatro ângulos. Eu os nomeei de ângulo Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, certo? Na aula de hoje, o nosso intuito é estudar qual é a relação que existe entre essas medidas desses quatro ângulos, certo? Bom, como são quatro ângulos, eu consigo formar 6 pares possíveis com esses quatro ângulos. Ó, vamos ver alguns. Vamos pegar aqui os que estão do ladinho, ó, Azinho e Bzinho. Temos também o Bzinho e o Czinho. Temos o Czinho e o Dzinho. E tem o Dzinho e Azinho. Certo? Perceba que eu peguei 4 exemplos de pares de ângulos que estão um do lado do outro. São todos adjacentes. E eles são mais do que adjacentes nesse caso, eles são ângulos adjacentes e suplementares. Ó. Perceba que todos esses 4 pares, os dois ângulos são suplementares, eles formam 180. Ó. Tanto o Azinho e o Bzinho, quanto o Bzinho e o Czinho e Dzinho e Azinho, todos são suplementares, ou seja, somados dão 180. Como eu disse, são 6 pares possíveis, ainda faltam 2. Ó. Ainda é possível pegar o Azinho e o Czinho, e o outro par é o Bzinho e Dzinho. Nesse caso, o Azinho e Czinho e Bzinho e Dzinho, eles não são suplementares, né? Eles não são adjacentes, certo? Nesse caso, eles têm outro nome, é o que a gente chama de ângulos opostos pelo vértice. Ó. O ponto ele é o vértice, e o ângulo Azinho e Czinho, eles estão opostos, estão separados pelo vértice. Então, essa é a novidade da nossa aula. Ó. Estamos conhecendo agora os ângulos opostos pelo vértice. Bzinho e Dzinho também são ângulos opostos pelo vértice. Então, dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro. Então, por exemplo, aqui, ó, o ângulo Azinho ele é formado por duas semirretas, né? A semirreta EA e a semirreta ED. O ângulo Czinho é oposto pelo vértice. Por quê? Porque os lados dele é formado pela semirreta EC, que é oposta à semirreta ED, e é formada pelo lado EB, que também é semirreta oposta do EA. Então, esses são ângulos opostos pelo vértice.
Bom, e agora, o que tem de especial esses ângulos opostos pelo vértice? Ó, então, vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, se eu pegar o ângulo Azinho e Bzinho, como a gente já viu, eles são ângulos suplementares, certo? O mesmo acontece com Bzinho e Czinho. Esses dois pares são ângulos suplementares, ou seja, Azinho mais Bzinho é igual a 180 e Bzinho mais Czinho é igual a 180 também, certo? Bom, se você olhar isso como um sistema, ó, Azinho mais Bzinho dá 180 e Czinho mais Bzinho dá 180, dá para tirar uma conclusão disso. Ó. Quando eu somo Azinho no Bzinho dá 180 e Czinho no Bzinho dá 180, dá para concluir, então, que o Azinho e o Czinho eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, Azinho e Czinho são iguais. Ou seja, dois ângulos opostos pelos vértices têm medidas iguais, ou seja, são congruentes. Então, Azinho e Czinho são congruentes, têm a mesma medida e serve para qualquer ângulos opostos pelo vértice. Ó. Quaisquer dois ângulos opostos pelo vértice. Então, Bzinho e Dzinho também são congruentes. Medida Azinho é igual a Czinho e medida Bzinho é igual a Dzinho. Vamos ver alguns exemplos de como a gente pode utilizar essas informações. Ó. Então, temos aqui esse caso, são duas retas concorrentes, certo? E com isso formam quatro ângulos. A gente tem informação de três ângulos. Um deles vale 140 graus, o outro vale x, o outro vale y. E a gente tem que determinar o valor das incógnitas. Bom, dá para tirar várias conclusões daqui. Vamos começar por aqui. Ó. X e 140, eles são ângulos adjacentes e suplementares. Ó. Eles estão um do ladinho do outro e juntos eles formam 180. Então, daí a gente tira uma equação. Ó. X mais 140 é igual a 180. Os dois juntos formam 180. E resolvendo essa equação, concluímos então que o x é igual a 40. Então, essa medida aqui é 40 graus. Agora, para determinar o y, basta perceber que y e 140 graus são ângulos opostos pelo vértice, certo? E como os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, então y é igual a 140. Pronto, achei o x, achei o y. Vamos para o segundo exemplo. Ó. Temos aqui retas concorrentes e temos informações de três ângulos. Ó. Esse ângulo aqui de cima é 2x menos 10, esse ângulo aqui vale y e esse ângulo aqui vale x mais 50. Então, bom, são duas incógnitas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado aí para montar as equações. Quanto menos incógnitas, melhor. E olhando isso, a gente então monta essa equação. Ó. Perceba que esse ângulo aqui é 2x menos 10 e esse ângulo aqui é x mais 50. Esses dois ângulos, eles são OPV, eles são opostos pelos vértices. Então, eles são congruentes. Então, eu posso concluir daí, então, que 2x menos 10 é congruente, é igual, a medida é igual a x mais 50. Pronto, montei uma equação aqui utilizando opostos pelo vértice e nessa equação só tem x. Maravilha, né? Basta resolver. Subtrai x desse lado, subtrai x desse lado, vai ficar x igual a, adiciona 10 desse lado, adiciona 10 desse lado, vai ficar 60. X é igual a 60. Achei o x igual a 60, agora eu preciso encontrar o y. Bom, só que se o x é 60 e esse ângulo aqui vale x mais 50, então esse ângulo aqui vale 110 graus, né? Porque 60 mais 50 dá 110. E aí eu consigo encontrar o y. Esses dois ângulos, eles são adjacentes e suplementares. Ou seja, y mais 110 é igual a 180. Daí eu concluo que o y é igual a 70 graus. E o último exemplinho, ó, eu tenho aqui duas retas concorrentes, quatro ângulos formados, e eu tenho informação de três desses ângulos, ó, 2x mais y, 3x mais 5 graus, 2y menos 20 graus. Bom, há várias equações possíveis. Vamos começar com uma delas. Ó. Vou começar olhando para os ângulos OPV. A gente tem esses dois ângulos, 3x mais 5 é igual a 2y menos 20. Então, como eles são congruentes, 3x mais 5 é igual a 2y menos 20. Melhorando essa equação, eu vou deixar x e y de um lado e o número do outro, como a gente está acostumado, né? Quando tem duas incógnitas, a gente deixa as incógnitas para um lado e o número para o outro. Então, arrumando essa equação, ajeitando, ó, subtrai 2y dos dois lados, vai ficar 3x menos 2y, subtrai 5 dos dois lados, vai ficar igual a menos 25 graus. Bom, a gente tem um probleminha aqui, né? Uma equação com duas incógnitas. Eu não consigo resolver uma equação com duas incógnitas. Para isso, eu preciso de uma outra equação, certo? Para ir resolver um sisteminha. Bom, então, da onde eu vou tirar outra equação? Eu posso tirar outra equação utilizando ângulos adjacentes suplementares. Ó, esses dois juntos formam 180 ou esses dois juntos formam 180. Tanto faz, você que escolhe. Bom, como tanto faz, eu vou escolher uma delas. Ó. Então, vou escolher ângulos adjacentes suplementares. Então, escolhi aqui, ó, 3x mais 5 mais 2x mais y. Esses dois ângulos juntos
formam 180 graus. É uma outra equação com as mesmas duas incógnitas. Ó. Melhorando aqui essa equação, juntando x com x vai ficar 5x, e y mais 5 igual a 180. E agora eu vou deixar só as incógnitas do lado esquerdo, então subtrai 5 daqui, subtrai 5 daqui, vai ficar 5x mais y igual a 175. Bom, de novo, ó, eu tenho um problema, uma equação com duas incógnitas, não consigo resolver. Só que agora eu tenho duas equações com duas incógnitas. E aí eu consigo resolver utilizando um sisteminha. Ó. Então eu tenho a equação azul, que é 3x menos 2y igual a menos 25, e tenho a equação roxa, que é 5x mais y igual a 175. Como se tratam das mesmas incógnitas, assumindo os mesmos valores, então eu vou resolver um sisteminha com elas. Ó. Bom, perceba que não está bom ainda para utilizar o método da adição, né? Ó, aqui é 3x e 5x, não ajuda muito, aqui é menos 2 e aqui é y, mas está quase, né? Ó, se aqui fosse um mais 2y, ficaria chuchuzinho, né? Bom, então para isso eu vou multiplicar toda a equação de baixo por 2. Com isso, a primeira equação fica igual, 3x menos 2y igual a menos 25, e a equação de baixo multiplicada inteira por 2 vai ficar 10x mais 2y igual a 350. Ao fazer isso, ficou maravilha para utilizar o método de adição. Ó. Adicionando as duas equações, vai ficar 13x, o y cancela, menos 2y com mais 2y cancela ao adicionar as equações, e menos 25 graus mais 350 graus dá 325 graus. Divide os dois lados por 13, encontramos que x é igual a 25 graus. Falta encontrar o y. Para encontrar o y, você substitui em qualquer uma das equações que estão aqui. Ó. Escolhi a segunda equação, ó, 5x mais y é igual a 175. Substituindo x por 25, vai ficar 125 mais y igual a 175. Portanto, y é igual a 50 graus. Beleza, pessoal?